Excelente dia, já chegando para nossa live, um excelente dia para você, que você esteja diante da presença do Senhor. Ontem a gente deu uma palavra rapidinha, mas hoje nós vamos fazer a leitura de Números 19 e Números 20, né? Números 19 vai trazer sobre a lei, né, da novilha vermelha e a água da purificação, falando sobre a purificação que nos limpa do pecado e nos traz a graça que é viver com Deus. Já convido o Espírito Santo para estar aqui no início dessa semana, uma semana abençoada, cheia do mover de Deus, uma semana incrível que nós vamos viver. Né, para a presença do Senhor. Amém? Então nós vamos ter grandes coisas essa semana. Você crê? Eu creio. E vamos lá então, que o Espírito Santo venha trazer sabedoria para a leitura de Números 19. E diz assim: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz ao filho de Israel que tragam a novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre o qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, sacerdote, tomará o seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Bom dia, linda. Então queimará a novilha perante seus olhos, e o seu couro, sua carne, seu sangue, seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isótopo e carmesim e lançará no meio do fogo e que queima a novilha. Então o sacerdote levará suas vestes e banhará a sua carne na água, depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também a que queimou lavará as suas vestes com água, e a água banhará a sua carne, e imundo será até tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e porá fora do arraial, no lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, a qual a água da separação, a expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará suas vestes e será imundo até tarde. Isso será estatuto perpétuo dos filhos de Israel, e o estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver ou algum homem imundo será 7 dias, e ao terceiro dia se purificará com aquela água, e no 7º dia será limpo. Mas se no terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem ou alguma tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual houver pano atado, será imundo. E todo aquele sobre a face do campo tocar em alguém morto pela espada ou morto pelos ossos de algum homem ou sepultura, será imundo 7 dias. Está falando aqui a questão das purificações, né? Para o imundo, pois tomaram as cinzas da queima da expiação e colocarão na corrente do vaso. E o homem limpo tomará o isótopo que molhará naquela água e aspergirá naquela tenda sobre os móveis e sobre as pessoas que estiverem, e também aquela que tocar os ossos de alguém morto que faleceu ou na sepultura. E o limpo, ao terceiro e 7º dia, aspergerá o imundo, e o 7º dia purificará e lavará suas vestes e banhará na água, à tarde será limpo. Porém, o homem que for imundo não se purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será estatuto perpétuo, que aspergida a água da separação, lavará as suas vestes, e tocar na água da separação será imundo até tarde. E tudo que tocar imundo também será imundo. A pessoa que tocar será imunda até tarde. Então, o que ele está falando aqui, né, gente? Está falando do novilha sem defeito, que a novilha vermelha era pureza total e era separada para Deus. Quando existia uma novilha assim, a morte ela traz impureza e a água purificação, e a necessidade de purificação. Então o sangue de Jesus aqui faz um pouco um link, né, com o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado.
Amém? E nós vamos continuar aqui a leitura de Números 20, que é a leitura do nosso dia hoje, certo? Então, vamos pedir ao Espírito Santo mais uma vez discernimento e sabedoria. Amém? Então, vamos lá. Chegando nesse capítulo 20 de Números, ele vai trazer a obediência exata à palavra de Deus é essencial. Mesmo os líderes precisam prestar conta diante de Deus. E traz aqui a morte de Miriam em Cádiz e a murmuração do povo por água. E Moisés, ele fere a rocha e ele não entra em Canaã, né? Porque ele desobedece o Senhor ali quando ele fere a rocha. Ele vai no ímpeto dele, porque o Senhor disse que era para tocar e ele fere, né? Nós vamos ver aqui. E a recusa de passagem de Israel por Edom, né? E a morte de Arão no Monte Hor. E Eleazar, né? Assume o sumo sacerdote. Então, muitas emoções aqui no capítulo 20 de Números. Vamos lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do filho de Zim, no mês primeiro ficou em Cádiz. Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para a congregação, então se reuniu contra Moisés e contra Arão. E o povo contentou contra Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito e nos trazer para lugar mau? Lugar onde não há semente, nem fígado, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação e lançaram sobre seus rostos a glória do Senhor apareceu. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falai à rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim atirarás a água da rocha e darás de beber à congregação dos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve-lhe agora, rebeldes, porventura tiraremos a água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei essa congregação na terra que tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e santificou neles. Então, aqui, quando Moisés fere, ele feriu uma palavra do Senhor, não creu verdadeiramente, porque era tanta murmuração, tanta encheção da cabeça dele, eu acredito que o emocional dele foi no ímpeto. E é o que a gente tem que ter cuidado, para não deixar com que as nossas emoções nos tirem da promessa, nos tirem do que Deus tem para nós, amém? Depois Moisés de Cádiz mandou mensagem aos mensageiros do rei Edom, dizendo: assim como teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós a vossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos termos. Deixa, pois, nos passar pela tua terra, não passaremos pelo canto, nem pelas vinhas, nem beberemos as águas dos poços. Iremos à estrada real, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos nos seus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e meu gado bebemos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma coisa, senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu de Edom no encontro de muita gente, e com a mão forte. Assim recusou Edom deixar passar de Israel pelo termo. Por isso Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte de Hor. E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte de Hor, com os termos na terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem nas águas de Meribá, da rocha, né? Toma Arão e Eleazar, o seu filho, e faz-o subir no monte Hor. Despede Arão as tuas vestes a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali.
Fez, pois, Moisés o que o Senhor ordenara e subiu ao monte Ó perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu de Arão de suas vestes e vestiu Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Então, o Senhor recolhe ali, porque ele não ia entrar, nem Moisés também não entrou, porque eles obedeceram ali. Quer dizer, toda a trajetória deles, assim, no finalzinho, né, eles deixam de receber, porque não obedeceram a Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente faz uma jornada com o Senhor, a gente precisa ficar firme, porque uma coisinha nos tira da promessa, né? Então, primeiro ponto, ciclo de murmuração. Buscar ter mais fé em Deus, deixar de murmurar e começar a agradecer. Hoje é um ponto importante para a gente colocar. Segundo, o erro de Moisés. Deus mandou falar e ele feriu, porque com certeza ali o emocional estava bem desajustado. A obediência parcial é desobediência. Guarda isso. A obediência parcial é desobediência. Terceiro, a recusa de Edom. Nem sempre encontramos apoio em quem esperamos, mas Deus abre outros caminhos. Então, Edom, eles achavam que ia ser recebido pelos povos, ia deixar passar, mas não deixou. Então, nem sempre a gente vai encontrar apoio de quem a gente espera. E a morte de Arão, que Eleazar assume o sumo sacerdote. Então, que nós possamos dizer: eu quero obedecer a Deus por completo. Eu quero obedecer a Deus por completo. Senhor, não permita que eu desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu possa te obedecer. Amém? Então, essa palavra para você e para mim, declaro dias maravilhosos, abençoados na presença do Senhor. Fica com Jesus.